Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Lígia Fonseca Ferreira, professora de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Norma Cury, correspondente da revista portuguesa Visão, Silvia Colombo, repórter especial da Folha de São Paulo, Marcos Gutermann, jornalista do Estado de São Paulo e historiador, e Ricardo Couto, comentarista político do jornal da Record News, repórter da revista Brasileiros e editor do blog Balaio do Couto. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Como o programa está sendo gravado na quarta-feira, não teremos interação com os telespectadores nem com os tuiteiros convidados aqui no estúdio. José Murilo de Carvalho, muito obrigado em primeiro lugar pela aceitação do convite, é uma honra ter você aqui no Roda Viva. Eu começo perguntando o seguinte, frequentemente os brasileiros são apresentados como um bando de desmemoriados que tem pouco interesse pelo conhecimento do passado do país. Isso é real? Essa distorção existe? Bom, antes disso eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, espero nessa roda viva e espero poder sair vivo da roda. Eu costumo dizer que cada país tem uma maneira distinta de trabalhar com a temporalidade. E as perspectivas que cada país adota são diferentes. A China, por exemplo, olha muito para o passado distante e para o presente também, e para o futuro também distante. Então, é um país que abrange todas as dimensões temporais. Há outros países que olham muito mais para o passado, como em parte, o caso em parte de Portugal. Poderíamos dar vários exemplos. No caso do Brasil, eu diria que, no que se refere ao passado, nós sofremos de Alzheimer coletivo, né? A gente esquece rapidamente, né, tudo o que passou. Em relação ao futuro, a nossa posição é a Deus pertence, né? E no presente, carpe diem, né? Aproveite o dia. Né? Norma Cury. Zé Murilo, pegando carona nisso, você é um historiador que vende livros, você vende 80 mil exemplares, essa edição mesmo está na 18ª, né? E você escreve fácil. Um texto seu, Como Escrever a Tese Certa e Vencer, você ironizava as regras das bancas de doutorado, cite sempre seu orientador, cite as frases, os franceses certos, Deleuze, Lacan, Derrida e tal. E nunca dizer de maneira simples o que pode ser dito de maneira complexa. Bom, pegando isso, você não acha que o historiador está muito amarrado, o historiador acadêmico está muito amarrado, não quer meter a mão na massa da poeira dos arquivos? Porque, recentemente, as biografias mais contundentes e os livros de história vieram de jornalistas. O Flávio Tavares, o Hélio Gaspari, o Leonêncio Nossa sobre Araguaio Mata, o Mário Magalhães sobre o Marighella, a Emília Silveira fez agora um documentário dos 70, dos presos políticos e tal. É o Lira Neto, né? O Lira Neto. O Lira Neto com o Getúlio. Várias perguntas, ainda bem que você falou. Mas você precisa fazer uma... O Getúlio não demorou muito para sair? Primeiro, os historiadores estão muito amarrados e... Deixa eu ver se tem outra. Não, é essa. Depois você vai fazer várias. Eu aproveito a pergunta da Norminha para lembrar que foi lançada agora, né, a edição atualizada de Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. José Murilo de Carvalho, por favor. Há, sem dúvida, a profissionalização dos historiadores no Brasil levou a uma certa, digamos, diria desprezo, mas uma certa necessidade de se distinguir de outras práticas, né? E uma delas é, obviamente, o jornalismo, né? E os historiadores, em geral, não olham com bons olhos. Não é meu caso, né? Estes livros, digamos, de divulgação histórica.
E com isso acho que se perde muita coisa, porque inclusive a linguagem também fica uma linguagem muito hermética. Eu falo isso porque eu critico meus colegas constantemente, esse textozinho que eu escrevi é por aí. Quer dizer, fica uma linguagem hermética escrevendo para a tribo, né? Para a sua própria tribo. Eu acho isso completamente equivocado. História é algo coletivo, é um patrimônio coletivo, você tem que escrever história e, né, divulgá-la, escrever de maneira que possa ser lido por um público muito mais amplo do que o nosso público de historiadores. Então, essa é a minha. Né, não há necessidade digamos, há possibilidade clara de manter diferenças, né, entre o trabalho do jornalista e do historiador, sobretudo no que se refere ao tratamento de fontes primárias. Mas nada impede que você escreva bem. Né? O Márcios, em 1843, escreveu um texto Como Escrever a História do Brasil. Foi o Márcios, né, o famoso. E uma das coisas que ele dizia, como se deve escrever a História do Brasil, você tem que escrever de uma maneira acessível ao grande público. 1843, então. E tem a pergunta sobre Getúlio, você falou? O Getúlio, a biografia demorou muito a sair. Não, já havia várias, né? Pelo Lira Neto. Não, tinha um perfil do Boris Fausto, né? Mas não biografia, é perfil, é um livro, é uma biografia do Getúlio, né? Nessa coleção da Companhia das Letras, era uma biografia. Mas o Lira lavou, né? Ele, acho que do ponto de vista de um trabalho de jornalista, nós poderíamos discutir aqui, né, detalhes da coisa, mas, sobretudo, o primeiro e o terceiro volume são volumes, né, que eu acho que... O terceiro nós estávamos discutindo, sobretudo pelo uso da correspondência de Alzira com Getúlio, traz, inclusive, uma novidade que tem a ver com fonte primária, que são as cartas. Então, nesse sentido, isso é muito revelador. Contribui para... Marcos Gutermann. Professor Zé Murilo, o senhor me corrija se eu estiver errado, a sua formação não é de historiador. A formação universitária é em ciência política. Eu tenho PhD em ciência política nos Estados Unidos. Eu queria a sua opinião, justamente, o senhor ser um historiador não formado em história, a respeito desse projeto que está tramitando no Congresso, que regulamenta a profissão de historiador e que limita o trabalho de historiador a historiadores formados. Se o senhor não acha que isso causaria um prejuízo à pesquisa histórica, tendo em vista, inclusive, esses exemplos que foram dados. Quer dizer, o Zé Murilo de Carvalho deixaria de ser considerado historiador. Não. Inteligente. O Boris Fausto, né, o Evaldo Cabral de Mello, essa gente toda seria descartada. Eu me envolvi um pouco com esse debate, depois me aborreci, mas, enfim... eu acho um equívoco, né? Mas faz parte desse processo de profissionalização dos historiadores, querem se distinguir. Então, dizer que só pode dar aula de história, só pode, né, quem tem o canudo. Eu acho que, se você está falando do ensino fundamental, tudo bem, até se pode discutir, mas universidade, pós-graduação, eu realmente sou totalmente contrário, é um empobrecimento grande, porque, a meu ver, um bom historiador, o que ele faz? Ele tem que ter muitas perguntas na cabeça. Para ter muitas perguntas, ele tem que ter uma formação, inclusive, ampla. Eu acho que, inclusive, tem que ler muita literatura, tem que ler uma série de coisas para que ele possa... Ele vê um documento, o documento não te diz nada, te diz alguma coisa, mas para entendê-lo, você tem que fazer perguntas a ele, tem que estabelecer esse diálogo com o documento. E, se você não tem perguntas certas, ou muitas perguntas, empobrece o seu trabalho. Ele sai certinho, com as notinhas todas de pé de página, né, com as fontes todas citadinhas, mas falta imaginação. Né? História é ciência humana, história não é ciência exata, ela precisa de imaginação. Então, nesse sentido, a minha posição, eu sou suspeito, obviamente, para falar isso, porque o senhor não é não. Eu fiz esse percurso, né, um pouco diferente, mas... acredito nisso, realmente. Quer dizer, é algo que é um empobrecimento. Lígia. Então, José Murilo, boa noite. Você já usou uma palavra que eu gostei, que é uma ciência humana, ciências humanas, né? Parece que há, às vezes, um desprezo, né? Por esse caráter científico do que nós fazemos, seja no campo da literatura, da história. Eu digo isso porque esses programas, né, Ciências Sem Fronteiras, nunca contemplam, né, ciências humanas como este, né? Estou dizendo isso porque nós temos um fazer científico. Você falou, mas só para fazer um gancho com o que foi perguntado agora, eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre a sua formação, embora eu esteja me segurando para já não entrar
de cara aqui em várias questões que o seu livro e essa reedição suscitam. Você falou da necessidade, da importância, né, do historiador também ter essa formação ampla, inclusive na literatura. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Acho que você já comentou em algumas entrevistas, talvez sejam conhecidas ou não, mas onde que a literatura, que lugar ocupa a literatura ou o conhecimento literário, já que você, além de ser membro da Academia Brasileira de Ciência, principalmente, foi primeiro, não é? Não, membro primeiro de Ciências. Primeiro de Ciências, tá. E depois o da Academia Brasileira de Letras. Então, como é que é essa conversa entre, para o saber e para o fazer historiográfico, essa relação, essa interação entre literatura e história? Minha formação foi em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas, em Sociologia e Política. E eu tive um professor lá, que era um maior historiador de Minas na época, chamado Francisco Iglesias, que era um admirador extraordinário da literatura. Quer dizer, na realidade, ele era, a meu ver, era quase que um literato frustrado, né? Ele tinha correspondência com Drummond, com todo mundo. Isso me plantou em mim esse vírusinho, né, da literatura, da relação da literatura com história. Claro, o período que eu passei nos Estados Unidos é um antídoto contra isso, né? Porque há uma postura muito positivista na história americana, na historiografia americana, que é muito, né, rigorosa, em cima de dados. Acham que é ciência, a história. Mas depois que eu voltei ao Brasil, eu recuperei um pouco esta dimensão e, de novo, acho que né, o que a gente fazia de equivocado, às vezes, era usar a literatura como evidência, né, para o trabalho histórico. Quer dizer, hoje há uma sofisticação muito maior, mas que a gente é capaz de digamos, usar a narrativa literária e a narrativa histórica, que são distintas. Para alguns teóricos até as coisas se aproximam demais a ponto de quase se confundirem, mas usando esses dois tipos de narrativa, você pode perfeitamente estabelecer um diálogo e ler um texto literário, sem citá-lo como fonte, mas usando o estilo de narrativa que ele faz, a imaginação Tem algum escritor que te marcou mais, ou que te marca, ou que você tem uma preferência? Tem várias, inclusive várias coisas muito concretas que a gente vê, né? Mesmo, por exemplo, fazendo a história do Rio, né? João do Rio, por exemplo, né? Só as crônicas do João do Rio são indispensáveis para a gente entender o Rio de Janeiro. Né? Às vezes aparece Parece que você gosta coisas de citar Lima Barreto também, né? Tem Lima Barreto também, ou mesmo Guimarães Rosa. Eu mudei minha ideia sobre, por exemplo, cidadania no século XIX, sobre as dimensões da cidadania no século XIX. Tinha um episódio no Grande Sertão e Veredas, no julgamento de Zé Bebelo, né, quando, de repente, então ele está sendo julgado, alguém levanta e diz: não, mas isso aqui está errado, eu participei de um júri em tal lugar, não se faz assim, faz-se assim. Aquilo me deu um estalo na cabeça e eu falei: a gente está tratando de cidadania no século XIX só pensando em voto. Ora, você ser jurado é participar mais diretamente no poder do que votar. Porque votar você elege um representante. Não, então você tem que ampliar enormemente esta dimensão, né, do político. Bom, poderia dar outros exemplos, mas claro, não, nós temos aqui o nosso... Silvia. Professor, o senhor usa, na nova edição desse livro, na introdução, o senhor usa o termo bestializados para falar da perplexidade da sociedade brasileira em junho de 2013, quando os protestos chegaram às ruas, né, o movimento Passe Livre, enfim. E esse é um termo que o senhor usou no seu livro Os Bestializados, que tratava da questão da chegada da República na história do Brasil. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que sempre, naquela época e hoje, sempre há uma parte da sociedade que olha perplexa para o que acontece na nossa história. Ou a maior parte. Ou a maior parte. E se isso é uma particularidade nossa? Bom, eu tentei no livro Tito e Bestializados, as pessoas às vezes acham que eu estava concordando com a ideia de que as pessoas eram bestializadas, que o livro é para mostrar que não eram. Essas pessoas que estavam lá sabiam, né, o que havia é que havia um total distanciamento entre essa população e o sistema formal de representação. Havia quase como um pacto de não agressão, quer dizer, o Estado não se mete comigo, eu não me meto com o Estado, quer dizer, isso.
por isso que o Aristide Lobo disse, porque essa pessoa ninguém sabia. realmente. Assistiram bestializados. Assistiram né? bestializados. Assistiram Perplexos. A proclamação Assistindo da República. perplexos. Como se fosse uma parada militar. alguma coisa assim. Foi assim, né? E em parte foi, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. A questão do ano passado teve um pouco isso, porque realmente eu pelo menos eu não fiquei sabendo de ninguém que tivesse previsto isso. Né? Não foi algo que realmente pregou todo, por isso que eu uso a expressão que a história nos pregou uma peça, né? Nestes acontecimentos. O que eu acho que aí demonstra um pouco mais, né, Lígia, que a nossa área não é ciência, que a gente não pode prever, às vezes não prevê, né? Nem o serviço de inteligência do governo previu aquilo. Então, a gente está sujeito E a nós, essas... jornalistas, nenhum de nós também. ninguém fez essa previsão. Então, ninguém de nós, e quem ia prever também a morte do Eduardo Campos, quer dizer, e que teve um impacto muito grande nas eleições. Então, a gente está sujeito na história, por isso que eu chamo de uma ciência humana, né? Eu nem chamo às vezes de ciência, mas está sujeito a essas coisas. Quer dizer, é humano, isto é, né? não é física, né? Não é química. A liberdade humana tem aí um campo de atividade enorme, e o acaso até também. Imponderável. Então, imponderável, né? Ricardo Couto. Zé Murilo, em entrevista ao Estadão antes das eleições de 2006, você afirmou que a democracia só virá quando a opinião pública se transformar em opinião nacional, com capacidade de opinar e liberdade de escolher. Até lá, você disse, é navegar em águas revoltas. A minha pergunta, hoje, 2 eleições depois, as águas estão mais ou menos revoltas? Como é que está a nossa democracia? Eu tirei esta expressão de um mensaleiro paulista, né? Acho que usou uma expressão, acho que foi o João Paulo Cunha, quando ele disse, durante o mensalão, ele usou uma expressão: a opinião pública me condena, a opinião popular me absolve. Eu achei a expressão, né, interessante, tratei de trabalhar um pouco sociologicamente. Claramente, nós estamos ainda no Brasil eu diria que, para que tenhamos uma democracia real, é preciso que acabe-se com a opinião popular, toda a opinião popular se transforma em opinião pública. Isto é, qual a diferença? Uma opinião informada. Opinião informada e não uma opinião que está sujeita a série de outros constrangimentos. Eu diria que ainda não, esta diferença ainda persiste entre nós, né? Porque para haver uma opinião pública é preciso haver não é uma homogeneização da opinião pública, mas é uma homogeneização da capacidade do cidadão de conhecer seus direitos e exercer seus direitos. Ora, essa capacidade exige, por exemplo, um grau de educação muito mais alto, a capacidade de ler, né, inclusive revistas, de se informar muito mais, e, sobretudo, a liberdade da necessidade. Eu quero dizer com isso o quê? A liberdade de você não estar constrangido por necessidades materiais. Quer dizer, você não está obrigado a pensar na sua sobrevivência na hora, por exemplo, de votar ou na hora de fazer isso. Quer dizer, enquanto não houver esta liberdade, este cidadão não é plenamente livre. Vota racionalmente, mas vota racionalmente, em boa parte, em função destas necessidades. Então, é nesse sentido que eu acho que ainda nessas 2 eleições que vieram depois, mostra, inclusive os resultados eleitorais, a gente podia entrar nisso, mostra claramente como o mundo da necessidade está determinando os resultados eleitorais, né? E você sempre registra o problema das deficiências na área de educação, né? Você sempre diz que a educação é fundamental para mudar a paisagem aí eleitoral. Queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, o sistema educacional ele vem piorando? Ele já foi melhor? Houve alguma época em que o Brasil foi atendido pelo sistema educacional? O que o senhor acha? Você? Nunca houve, né? Nunca houve. Quer dizer, esse é eu diria que é o maior vexame brasileiro. Inclusive, nos indicadores hoje, o PISA, pega essas coisas todas. Nós estamos lá embaixo, né? É uma coisa absolutamente vergonhosa. Durante o período de escravidão, inclusive, não havia nem interesse, né,
sobre educação. A República avançou um pouco nisso, mas nós fomos só universalizar o ensino básico nos anos 90, se universalizou, expandiu, né, o ensino básico universalizar. O ensino médio até hoje não está universalizado. A nossa escolaridade está em torno de 7,2 anos, que é a do Zimbábue. Na América, a própria América Latina, nós estamos lá embaixo. Então, ela expandiu-se, sim, mas a qualidade do ensino básico expandiu-se, incluiu todo mundo, mas a qualidade despencou. Então, a gente percebe isso na universidade com os alunos que vão chegando. Então, realmente, na universidade, nesses anos recentes, também houve uma expansão grande da formação. Passou de mais ou menos 1 milhão e 2 milhões para 6, 7 milhões de pessoas. Né? O problema é a qualidade. Mas a qualidade continua precária. Lígia, e depois nós que estamos no finzinho do primeiro bloco. Lígia. Então, pegando um gancho com o que você diz aí sobre a educação, que é esse problema crônico que o Brasil experimenta desde antes da República, né, que esse período, enfim, sobre o qual você se debruça tanto, e desde enfim, uma herança talvez da escravidão, e como isso vai afetando, porque a pergunta, na verdade, que eu queria fazer a você eu acho que, apesar dos avanços da cidadania, eu acho que é um tema que a gente vai explorar muito aqui a partir desse seu livro, eu acho que ainda falar da educação, da falta, né, que ela nos faz para que a gente... Lígia, porque a gente está no fim. Cumprimento. Então, seria assim, o que é preciso ensinar? A cidadania se aprende? A gente, por exemplo, quando você pensa em todo esse sistema que você está se referindo, a gente pode aprender alguma coisa na escola acerca de cidadania? Ou não estamos aprendendo nada que nos sirva para fortalecer esse sentimento? Acho que só na escola não, mas a escola é um lugar inclusive a maneira de ensinar na escola. Outro dia uma revista de educação me perguntou também o que a escola, o ensino básico, pode fazer. Eu tenho um filho que fez uma parte do ensino básico nos Estados Unidos. Eu fico surpreso, todo dia falar, não, agora tem excursão, não vamos visitar isso, não vamos visitar aquele bairro ali, bairro pobre, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, ele está sendo envolvido na vida coletiva. Aqui, eu acho que essas atividades são muito poucas, então é muita matéria, muito currículo, muita coisa e menos esta preocupação em abrir a cabeça do estudante e os colocar neste mundo, no mundo em que eles vão viver. Norma Cury, para encerrar o Zé Murilo, pegando carona, você disse que, você explica que tem 2 Brasis, 3 Brasis e 2 povos, né? O informado, que é o que tem pelo menos 2º grau completo, e o povão, que é o de baixa renda, baixa escolaridade e mais preocupado com a Bolsa Família do que com qualquer outra coisa. E 60% desses eleitores não terminaram o 1º grau no seu livro. Qual é o povo que vai definir a eleição agora? A segunda eleição do Lula em relação à primeira, o voto dele se distribuiu mais ou menos de maneira igual ao longo da escala social. A segunda eleição dele já foi muito mais na direção de o grosso do voto já veio do Nordeste, desses estados mais pobres. A eleição da Dilma, a maior votação dela foi no Maranhão, em porcentagem, onde existe o maior número de Bolsa Família. Isso. Então, é óbvio que tem, né, um impacto nisso. E veja bem, de maneira alguma eu estou criticando o voto dessas pessoas. Né? Eu não estou dizendo aqui com o Pelé que o povo não sabe votar, né? Absolutamente. Eles votam com uma racionalidade que tem a ver com a vida deles. O voto é muito racional, mas, como eu disse, é um voto que tem essas limitações, né, que tem a ver com a desigualdade social, na qual ainda nós somos o 13º país do mundo em desigualdade social. 13º em desigualdade. Quer dizer, não podemos misturar a redução da pobreza com a redução da desigualdade. A redução da pobreza foi grande nos últimos anos, mas a desigualdade caiu de 5 ponto alguma coisa para 5,5, de 5,6 para 5,5, uma coisa assim, do Gini, o que é mínimo. Então, neste mundo, realmente é inevitável esta Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho.
Estamos de volta com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. José Murilo, a gente estava conversando há pouco sobre quanto tempo deve esperar um historiador para analisar um determinado período histórico. E você até disse, e eu perguntei se isso impedia um historiador de opinar sobre fatos presentes, o que você faz e muito bem. E você até me disse, não, eu sou também cientista político, eu posso falar sobre o presente. Pois bem, quando é que sai de cena o cientista político e entra o historiador? Quanto tempo você costuma esperar para analisar um fato histórico? O senhor falou até dos chineses. Tem a famosa frase do Mao Tse Tung, né? Perguntaram a ele o que ele achava da Revolução Francesa. E ele falou, bom, eu acho que está ainda muito recente para a gente avaliar a Revolução Francesa. E hoje existe, né, nas universidades, este setor de pesquisa que chama História do Tempo Presente. Eu confesso que não vejo, não acho que não é apropriado, eu não vejo como você fazer história de tempo presente, que é uma análise de conjuntura quase, que jornalistas fazem, fazem bem, etc. Mas eu acho que para historiadores é muito complexo, porque, bom, há uma distinção que a gente faz hoje entre história e memória, no sentido de que memória é algo que ainda está vivo, que ainda mobiliza as pessoas, mobiliza as emoções da pessoa. E vai se tornando história quando, né, essas emoções foram né, se reduzindo. Não acabam naturalmente, porque, né, por exemplo, na Argentina eles discutem Perón até hoje de uma maneira muito caliente, né? E nós discutimos Getúlio ainda de uma maneira muito forte. Mas, enfim, este é um ponto importante. Certo distanciamento é necessário, embora nunca seja completo. É difícil dizer quanto tempo, né? Eu acho que depende muito do próprio evento, do próprio acontecimento. Um acontecimento dramático como a morte, o suicídio do Getúlio, isso aí tem uma temporalidade, né, de memória muito maior do que, né, morte de outra pessoa. Sem dúvida, eu até lembro que, e você é um profundo conhecedor de 1932 também, conhece muito bem. O Getúlio ainda não é homenageado em São Paulo, ele não é nome de rua em São Paulo ainda, por causa de 32. No cinquentenário da morte dele, eu participei de várias mesas, e as mesas se dividiam, todas elas se dividiam ao meio, por duas razões. Primeiro, é claro, se havia um paulista na mesa, claramente ele era contra Getúlio. Se havia um carioca, um gaúcho, um mineiro, em geral, a tendência era oposta. E a outra era a grande disputa entre o social e o político, né? Quer dizer, todas as pessoas que têm uma sensibilidade pelo social tendiam a ter uma postura mais favorável a Getúlio, por causa da legislação trabalhista, etc. Os que se preocupavam com a ditadura, etc., eram o contrário. Então, isso eu diria que nem história ainda. Marcos, desculpa. Então vai, Ricardo. Aproveitando o gancho aqui, falar em tempo presente, né? Certa vez a revista Veja te perguntou que conselhos daria para um candidato da oposição derrotar Lula. A tua resposta: esse candidato vai ter que dialogar com o povão. Se ele se pautar apenas por temas de apelo junto à classe média, à opinião pública, como o combate à corrupção, por exemplo, estará perdido. Opinião pública não elege mais presidente. Mas parece que ninguém ouviu os teus conselhos, né? Aliás, eu pergunto se o brasileiro é indiferente à corrupção. Há o que eu diria é que a percepção é diferente, a importância que se dá é diferente. Por exemplo, né, se alguém que tem a Bolsa Família, ele vai se incomodar com o mensalão? Não, porque se o mensalão implicar em mudar um governo que vai mudar essa política, não é que ele apoia a corrupção, mas é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Né? Então, não é que ele apoia, mas enfim. E daí que realmente se diz que preocupação com isso é questão de classe média. É questão, eu diria, de cidadãos que pagam imposto, né? São contribuintes e que quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você paga e mais atento você fica
ao fato de que você paga imposto. Você pagando imposto, você tem que cobrar do governo o uso deste imposto, que é um dinheiro seu. Quer dizer, esta consciência, a gente acha que fala demais de cidadão e não fala no pagador de imposto, que é, nos Estados Unidos você fala é o taxpayer, né? Não é o cidadão. Então, aí vai crescendo, obviamente, essa preocupação com o que eu chamo de república, isto é, com o bom governo. Então, isso é coisa dinâmica também. Se, de fato, essas transformações, nós podemos voltar a isso depois, que está havendo na estrutura social, que está gente subindo, a famosa classe C, etc. Na medida que ela vai crescendo, vai crescer a opinião pública. E, ao crescer a opinião pública, vai crescer a exigência de mais, né, de mais correção na gestão dos bens públicos. Então, essa dinâmica, a meu ver, é nessa direção. Quer dizer, nunca foi eleito por opinião pública, mas é possível que a opinião pública está crescendo e ela, eventualmente, vai ter uma importância maior na política. Professor, da leitura do seu livro, o que emerge é a ideia de que a cidadania vai ser sempre incompleta. Não dá para ter todos os direitos que o conceito de cidadania pressupõe, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos. E a gente está assistindo aí esse desencanto com a política, né? Isso é o que está mais em evidência principalmente desde junho do ano passado, e que isso foi vocalizado e isso se traduz em manifestações que desde então vêm ocorrendo com uma certa frequência. O senhor acha que as pessoas no Brasil por ser um país ainda com disparidades sociais muito grandes e que vem recuperando ou tentando pelo menos fazer uma redistribuição de renda, e que conferiu uma parte da população que não tinha essa cidadania, esse sentido de cidadania em praticamente nenhum dessa parte desses conceitos, que esses cidadãos são cidadãos porque adquiriram o direito, por exemplo, a consumir. O consumo se tornou o direito da cidadania brasileira atual. Quer dizer, você mede a cidadania pela capacidade de comprar e consumir coisas neste momento. É isso que resume a cidadania do Brasil? Tem resumido, pelo menos, recentemente? Não digo que o que resume, mas nós tivemos aí no livro, em primeira edição, eu tratava exatamente da relação entre direitos sociais e direitos políticos, né? E dizendo que no Brasil, curiosamente, os direitos sociais, agora é a primeira vez que eles estão sendo ampliados num regime democrático, porque eles foram quase que criados pela ditadura do Getúlio Vargas. Durante a ditadura militar também houve expansão da cobertura social. Agora é que no regime democrático está se expandindo esta cobertura social. Eu acho que para muitas dessas pessoas a primeira coisa que se faz realmente é esta. Quer dizer, a necessidade é tanta, quer dizer, foi tanta abstenção, né, dessas coisas, que a pessoa vai querer realmente comprar o que é certamente um tipo de cidadania, entre aspas, passivo, digamos assim. Né? Passivo. Também tanto apelo ao consumo também, né, por passivo, outro lado. É passivo, e pode ser manipulado até. Silvia. Eu queria voltar mais no tempo. O senhor é autor de uma excelente biografia do Dom Pedro II, que é uma figura sempre reivindicada pelos líderes políticos brasileiros. Em outros países da América Latina também tem sido feito o uso da imagem de alguns próceres e pais da pátria no discurso dos governantes, né? A gente tem o exemplo da Venezuela, que se usa uma determinada interpretação da vida do Bolívar. Na Argentina, recentemente, um resgate do Rosas pela via do nacionalismo. Eu queria saber se o resgate dessas figuras históricas realmente conta no debate, realmente move a sociedade para votar num candidato ou no outro. Qual a importância desses próceres nas atuais sociedades latino-americanas? Eu tratei disso mais na construção das almas, da formação das almas no Brasil, que praticamente toda nação que quer criar uma identidade, há uma série de recursos para criar uma identidade. Quer dizer, uma delas é, obviamente, os próprios símbolos nacionais, mas a identidade que se cria, né, talvez com maior força, é a criação de heróis, que são criados, são fabricados. Claro que precisa haver uma pessoa ali que sustente um pouco esta criação. E isso faz com que
são figuras modelo, digamos assim, né? Como Lincoln é nos Estados Unidos, né? Que claramente o Joana d'Arc na França, cada país tem o seu panteão, o panteão, né, de heróis. Curiosamente, no Brasil, a gente praticamente não tem. Quais são os heróis brasileiros? Nós praticamente não tem. Quer dizer, nesse livro que eu disse, a única figura que não é contestada nacionalmente como herói nacional é Tiradentes. Que morreu enforcado. Quer dizer, não, é uma figura que é idealista, etc., e que apareceu como modelo, mas outro herói nacional não temos. A República não produziu heróis. O Getúlio é para uma parte da população, não para toda a população. Dom Pedro II. Ele também é uma figura anti-herói, né? Ele era um ET aqui nesse trópico, né? Era uma figura que estava preocupado em manter a Constituição, exercer a sua função de imperador com exação, com rigor, e preocupado com ciência, com a coisa, etc. Não tinha carisma nenhum, que o pai dele tinha. Pedro I tinha carisma, mas foi embora cedo. Ele não. E com isso, ele era uma pessoa que não era... Tanto é que caiu, que não aconteceu nada, né? Caiu assim de maduro. Quer dizer, houve algumas reações populares, né, na queda dele, mas não havia certa admiração, certo respeito, mas nenhuma... Quer dizer, antes de passar para você, Norlinha, eu vou satisfazer a minha curiosidade de anos. Eu sempre digo que eu entendi o que significa a expressão sem pai nem mãe, né, quando eu pensei, quando eu vi a história do Dom Pedro II ao assumir o trono. Né? Entregaram o trono para um menino de 5 anos, depois assume com 15. É isso, quer dizer, sem pai nem mãe mesmo. Ele chegou perplexo ao trono e saiu também perplexo, também não entendeu porque tinha saído. Quem mandava no Brasil nessa época em que ele era criança? Quem detinha o poder efetivo sobre o país? Um dos períodos mais ricos da nossa história é a chamada regência. Porque em 31 o pai dele foi embora, deixou com 5 anos, 4 anos, com as irmãs, realmente sem pai nem mãe, né? Ficou aí. E assumiu a regência. Mas como é que ele foi escolhido? Se nós tivéssemos bons, né, cineastas sobre história, eu fico sempre imaginando, havia uma reação popular contra a mudança de gabinete de Dom Pedro I. As pessoas, 4, 5 mil pessoas se reuniram lá na praça lá no Rio de Janeiro para exigir que ele voltasse o ministro antigo. E estava povão, republicanos, Guarda Nacional, ou Guarda Nacional não, republicanos, deputados que estavam chegando para a legislatura, militares, tudo junto. Eu acho que nunca houve uma assembleia assim tão misturada, tão democrática. Chega lá alguém e diz, todo mundo esperando, etc., a notícia não, ele vai embora, ele se renunciou. Houve novamente aquele silêncio extraordinário na praça, porque outro acontecimento nem esperado. Eu acho que naquele momento, se alguém gritasse Viva a República, pelo menos naquele momento a República seria proclamada. Mas não, aí um general gritou Viva Dom Pedro II. E todo mundo aplaudiu. Quer dizer, foi a eleição talvez mais democrática, né, que nós tivemos. Eu vou ter, desculpe, Ricardo, desculpe, eu vou ter que interromper agora e deixar a pergunta da Norma também para depois. Nós vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. Voltamos com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. Eu tive de abreviar o segundo bloco por problemas técnicos e interrompi no meio
Uma pergunta do Ricardo Couto. Ricardo, por favor. Eu só queria completar a tua pergunta para entender também que nós, repórteres, somos curiosos, né? De repente, o Brasil estava entregue a um príncipe herdeiro de 5 anos de idade, uma criança, né? E tinha que ter alguém para governar o país. Como é que foram escolhidos esses governantes? Quem é que tinha maioria no Congresso? Como é que se deu esse processo? Bom, a renúncia de Dom Pedro I se deu exatamente às vésperas da reunião do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, logo depois, eles se reuniram e o próprio Congresso escolheu primeiro a regência trina e depois a regência una, né? Então, foi um procedimento totalmente legal, de acordo com... Quem tinha maioria no Congresso? Não havia partidos naquele momento, quer dizer, havia uma disputa grande entre radicais, liberais radicais e conservadores, etc., mas partidos propriamente não havia. Então, era algo muito, muito fluido, digamos. Só a partir de 1937 que criou-se o bipartidarismo no Brasil, entre liberais e conservadores, mas naquele momento realmente não havia uma... Norma Cunha. Bom, pegando 37 e pegando o Getúlio, as figuras históricas, né? A gente sabe que tem muita barbárie na história, nas revoluções francesa, russa, Oriente Médio e tal, e a gente sempre soube que aqui também se fazia isso. Os militares empalavam, arrancavam unhas, estupravam, escondiam os bebês, atirava pela usina de açúcar, aquelas coisas trágicas. Bom, mas Getúlio, a política de Getúlio também fazia isso. Por que a Comissão da Verdade começou depois de 1937? Ela não deveria pegar o período de Getúlio também, antes que também acontecia essas barbaridades? Uma pergunta. Depois, por que os militares não vão para a cadeia, como no Chile e na Argentina? E terceiro, o brasileiro ainda é um homem cordial, como o Sérgio Buarque falava? Pronto, 3 perguntas de uma vez. Houve diferenças entre as duas ditaduras. Quer dizer, houve na ditadura de Vargas, houve um período também, obviamente, de violência, inclusive de tortura. Houve até uma comissão na Câmara. E que foi no Estado Novo, né? No Estado Novo. 37, né? 37. Houve até uma comissão na Câmara dos Deputados para investigar os crimes da ditadura, criada pelo um general que era o pai do general Figueiredo, que criou essa comissão na Câmara para investigar esses atos. Eu li, tem depoimento de muita gente, até do Marighella, de várias dessas pessoas. Mas a comissão foi abafada na Câmara, não foi adiante, foi simplesmente abafada, e alguém respondeu lá, o próprio general falou, não vai para frente porque muitos dos que estão aqui estavam envolvidos, tinha rabo preso na situação. Então, o que aconteceu lá, assim, então isso realmente ficou fora. Isso. A outra pergunta. A Comissão da Verdade começa a partir... Sim, mas parte, porque essa parte já foi dada como... eu acho que realmente ela começa a partir de... nem é 37, né? Ela começou muito depois. Muito depois. Mas se referia especificamente a essa outra ditadura, né? E realmente não a outra. A outra já tinha passado, para até certo ponto, para a história. Não era memória mais. E nessa, por que os militares não vão para a cadeia? Os militares e os civis, né? Os civis também. Também não são presos. Eu insisto muito em dizer que o golpe de 64 foi um golpe civil-militar. Não se pode chamar aquilo de golpe estritamente militar. Se não fosse um maciço apoio civil, aqui no Rio, aqui em São Paulo, no Rio, essas passeatas enormes, os industriais, né, todos eles, a igreja apoiando, né, boa parte da mídia toda, né? Toda a mídia. A mídia, praticamente, exceto a última hora. O resto todo apoiando. Então, obviamente, é claro que lentamente o regime foi se tornando cada vez mais militarizado, né, e os civis foram sendo mais marginalizados. Mas, enfim, o que aí é realmente uma coisa difícil os países, a Argentina, né, o Chile, o Uruguai, os militares reconheceram que foi um erro, não foi a corporação como tal, mas certamente pessoas da corporação cometeram realmente arbitrariedades e barbaridades. Aqui há uma resistência enorme, né, dos militares até hoje, inclusive, incrivelmente, que querem negar, alguns deles ainda negam o que tinha acontecido, que todo mundo sabe, está aberto aí, alguns deles estão já reconhecendo. Esse é um traço que
que eu acho que é uma pena que os militares brasileiros não façam isso. O senhor é a favor do fim da lei de anistia? Para que se comece a julgar os militares, como se fez na Argentina e como está se Eu fazendo acho no que, Chile? no mínimo, a verdade tem que ser trazida à tona. Você tem 3 fases nas transições. A primeira fase, em geral, é recompensar as pessoas, que nós fizemos, né? A bolsa, chamada Bolsa de Ditadura. O segundo ponto é a verdade, estabelecer a verdade. E o terceiro ponto é a retribuição, isto é, a punição. Isso Chile e Argentina estão fazendo, o Uruguai está fazendo. Também. Nós ainda estamos no segundo passo, que é estabelecer a verdade, ainda com dificuldades, né, em estabelecer a verdade. Então, aí nós teríamos que entrar muito nas relações entre os militares brasileiros e a sociedade, porque, vejam bem, aqui tem essa distância também. Quer dizer, isso atingiu profundamente a classe média, a tortura durante a ditadura. Faz uma pesquisa de opinião pública, quais são as instituições no Brasil que são mais respeitadas? Quem está no topo? Igreja Católica, militares. É preciso lembrar também que num país como a Argentina, existem avós procurando netos, né? Ainda, e encontrando. E acho também, só um registro, você não acha que essa apuração absolutamente necessária de tudo que aconteceu, concordo inteiramente, tem que saber tudo que aconteceu. Agora, tem atos, decisões espetaculosas que atrapalham, né? Quer dizer, qualquer jornalista vai olhar com desconfiança a tese de que o Jango foi envenenado. Aí vão exumar o Jango. Descobre que não houve nada e não se fala mais nisso. Isso atrapalha, quer dizer, perde-se tempo com bobagens. Sim. Com o caso do assassinato do Juscelino Kubitschek. Ali é uma coisa... Eu acho que é mais romance. Pegar uma carona Mas nisso que o Augusto está falando. Faltou uma pergunta, se o brasileiro é um homem cordial, depois dessas atrocidades. Deixa eu só completar essa pergunta, essa colocação que o Augusto fez e que a Silvia fez, para perguntar se esta comissão tem, e tudo que a cerca, tem condições de resgatar a verdade que o senhor está pedindo, concretamente. Ou precisa pensar num outro formato. Essa cordialidade, o Sérgio Buarque se arrependeu do que ele disse na cordialidade. Nunca foi, né? É a primeira versão dele, que era muito Gilberto Freire, né? Depois, quando ele veio para São Paulo, disseram para ele, olha, isso aqui não pegou bem. Não pegou bem, que a cordialidade inclui, inclusive, a raiva, o ódio, etc, etc. Naquela época não tinha internet, as redes sociais. E eu acho que isso são estereótipos que realmente não tem muito, a meu ver, não tem muito valor. A pergunta do Guterman. A comissão a da verdade. ela tem condições. Pode apurar. Sua opinião sobre a comissão. Eu acho que... eu conheço alguns membros da comissão, tenho até feito alguns cooperado em algumas coisas da comissão, mas falta simplesmente uma decisão de governo, né, para dizer aos militares que entreguem os documentos. Isso nunca foi feito, né? Nunca foi feito e há realmente aí uma, digamos, como é que chama isso? Até hoje, os militares têm este poder quase que de veto sobre isso. Né? Sobre isso. É o sigilo, né? Eles acham que é necessário esse sigilo. Negam que existam certa documentação, mas há investigações, inclusive jornalistas, que mostram que há documentação. Mas, acho que é um trabalho também da imprensa, né? A imprensa, etc. Mas isso teria que ser uma decisão do comandante supremo das Forças Armadas, né? Que é a presidência da República. Lígia. Então, eu queria retornar ao seu livro, porque eu vinha pensando numa questão ao ler essa nova edição, e eu chego numa afirmação bombástica lá para o final, até porque justamente eu estava me perguntando, eu falei, puxa vida, hoje em dia, se nós fôssemos fazer uma pesquisa, o que é república, o que é democracia, essas palavras que estão em todas as bocas, né, de todo mundo, partidos, povo, manifestações e todos os meios, e você, lá no final, diz que é precisar hoje, né, dar a sua interpretação e como você está pensando nesses conceitos. Mas você
diz na página 245, já para dar uma indicação, assim, que historicamente nossa república nunca foi republicana nem democrática, que são dois conceitos que não se misturam. Como é que você vê isso hoje? Bombástico. Nós estamos... Hã? Você achou bombástico? Eu achei bombástica, assim, porque Não, eu vinha preparando uma pergunta, daí eu falei, puxa, mas então ele já escreveu. Era para realmente chamar a atenção porque... para um ponto. Bom, eu defino aí o que eu entendo por democracia e o que eu entendo por você diz assim, que há repúblicas que podem não ser democráticas e há democracias que podem não ser republicanas. Isso aqui é um pouco mais claro, mas há repúblicas, né, que podem não ser democráticas. A gente está numa república democrática, não está? Porque dizer e proferir essas palavras não é uma garantia. Eu digo mais ainda, que no Brasil, frequentemente, quanto mais republicano, menos democrático, quanto mais democrático, menos republicano. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou criando um conceito específico para isso, né? Porque democracia e república tem todos os sentidos. Tem uma coisa polissêmica essas palavras. Exatamente. Então, eu defini precisamente o que é democracia. Democracia é ampliação, é inclusão. Pode ser inclusão política, inclusão social, qualquer outra coisa. Esta é o conceito tradicional de democracia. É povo, é o demos, né? O povo, etc. República, na tradição da palavra república, que vem desde Roma, que Montesquieu consagrou, república é virtude, é bom governo, é igualdade civil entre todos. Então, você pode ter perfeitamente um governo, né, que é democrático nesse sentido social, como Vargas foi, e né, não tem nada de republicano nesse governo. Você tinha em Roma um governo republicano, né, de bom governo, e tinha escravidão. Tinha escravidão com Roma ou Atenas. Então, e essa tensão é constante, porque frequentemente quando você vai atrás da igualdade, a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Eu costumo dizer que liberdade e igualdade na história estavam quase sempre brigando entre si, e a solução do conflito raramente era a fraternidade. Mas é outra bombástica, mas sim, na história é isso. O que é esquerda e direita? A esquerda, tradicionalmente, é a ênfase no social, a ênfase na inclusão social. Que direita, frequentemente, é a ênfase na liberdade, né, no bom governo, etc. Quando nós éramos mais republicanos, que tinha um bom governo, a própria República Velha tinha um bom governo, mas não tinha democracia nenhuma naquele período. No período Vargas foi o oposto. Eu dizia, então, né, concluindo para a situação do período na última década do governo Lula, que nós progredimos bastante na democracia. Isto é, a inclusão cresceu muito, não há como negar isso, né? Inclusão social. A inclusão política vem desde 1945. Hoje nós temos talvez o índice mais alto de participação eleitoral e de capacidade de votar. Quer dizer, 16 anos as pessoas já podem votar. Mas e a inclusão social veio aí. Mas eu diria que, em termos de república, de bom governo, nós temos aí o mensalão, temos uma série de coisas aí que fazem com que, né, a república não progrediu tanto. E o meu ponto nós temos que combinar as duas coisas. É preciso, porque uma sem a outra não sobrevive. Aliás, Zé Murilo, você numa entrevista disse, eu acho que muito corretamente, que a República Velha era um regime sem povo, já que 5% da população votava. Até 45%. Exatamente. Então, não era uma democracia. Posso fazer só uma observação com relação a essa questão do voto, né? Agora que já começa a se pensar no Brasil se o voto tem que ser obrigatório, não tem que ser obrigatório, eu ainda acho que deveria ser obrigatório, mas não sei. Eu acho que é uma discussão que eu gostaria de saber o que você acha, até pensando naquela lei que institui o voto direto em 1881, que você disse que foi uma coisa que não só institui o voto direto, como também vai excluir, né, os analfabetos, vai definir uma determinada renda para que as pessoas pudessem votar. Hoje, a gente olhando justamente nisso que você chama do longo caminho da construção cidadã, como é que você vê no Brasil de hoje, com esse número, né, que vai crescendo de pessoas né, que votam, que têm o direito de votar, que eu acho que é um direito, pelo menos para pessoas de algumas gerações como eu, foi uma conquista da qual eu não gostaria de abrir mão, mas acho que já tem essa discussão, começa a surgir, né? Voto obrigatório, não obrigatório, quero ter o direito de não votar.
O que você acha para a nossa democracia ou para a nossa república democrática, se a gente pensar nesse ideal? Enquanto os países avançavam em relação ao século XIX, o Brasil ia para trás, porque o analfabeto podia votar pela Constituição do Império. Em 81 caçaram, e só a Constituição de 88 deu de volta o voto ao analfabeto. 88. Deu quase praticamente 100 anos. 100 anos. Nós somos, em certas coisas, somos de uma lentidão, né, extraordinária, e às vezes realmente caminhamos para trás. Hoje, eu acho que a única categoria que não pode votar é o soldado quando está servindo, né? O que também eu acho bobagem, podia todo mundo votar. Agora, houve aí também uma entrada de votantes durante a ditadura, quer dizer, nós não paramos, né? 50 milhões de brasileiros começaram a votar durante a ditadura. Não tinha eleição, mas podia votar. Não, tinha eleição. Para presidente da Tinha eleição, mas ela República, não tinha governador. sentido. Ela não tinha sentido nas eleições, porque o Congresso estava castrado, né? Caçava-se direito, etc. As pessoas assim mesmo iam lá e votavam, porque era obrigatório. Então, qual é o sentido de voto para esses milhões que não tinha um sentido cívico nenhum, né? Não tinha sentido cívico nenhum. Quanto à questão do obrigatório, são duas visões de eleição, quer dizer, de conceito, inclusive, de cidadania. Quer dizer, um é o conceito liberal de cidadania, isto é, voto é direito. Se é direito, não pode ser obrigatório. Essa é estritamente a concepção. A outra é uma concepção, digamos, não rousseauana, digamos assim, de cidadania, que cidadania é envolvimento, é compromisso, né, é dever cívico. Nessa visão, voto é obrigação. Então, nós temos uma democracia liberal, mas no que se refere ao voto, temos uma visão, uma visão que tem outra origem. Dizer se deve ou não manter o voto obrigatório é realmente uma questão muito complexa, né? Eu não sei quais seriam as consequências disso. Silvia. Já que o tema é possíveis reformas políticas, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a reeleição. É um tema na América Latina tá sendo discutido. A Colômbia deve terminar com a reeleição agora, vão votar isso no Congresso, e em outros países também há essa discussão. Eu gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra. Eu, quando foi discutido originalmente, eu achava que, olha, se está indo bem, né, a pessoa pode continuar por mais um mandato. Hoje eu estou convencido que entre nós não funciona, né? Não funciona. Quer dizer, o uso do poder para se reeleger é muito grande, Então, realmente, cria-se uma desigualdade muito grande. Aí, realmente, o sistema antigo de 5 anos eu acho melhor, eu acho que Marina está propondo acabar com essa reeleição, eu acho que entre nós realmente não funciona. O que é preciso fazer para melhorar a representatividade? Isso é um tema que é um tema brasileiro só, não. Quer dizer, todas as pesquisas aqui mostram que você confia nos políticos, 80% não confiam. Né? Deputados, políticos, assim, no Congresso, 80% não confiam. É uma situação realmente, parece extremamente dramática, e no ano passado, em junho, ficou claro esta rejeição, não só a políticos, mas, o que é mais grave, a política. Mas este é um problema internacional. Eu estava em Madrid agora, tirei aqui um editorial do El País, que fala Reforma da Constituição, que diz o seguinte: a crise política é ainda mais grave e profunda que a econômica. A insatisfação com o sistema institucional cresceu exponencialmente entre gravíssimas acusações de corrupção, descrédito dos políticos e ineficiência dos órgãos públicos. Não só está em causa a representação política, mas também um arranjo institucional esclerosado e clientelístico que leva os cidadãos a desqualificar os políticos praticamente em bloco. Eles estavam falando da Da Espanha Espanha. ou do Brasil? Só para a gente entender. Não, da Espanha. É isso que eu estou lendo, da Espanha. Então, é uma crise, a meu ver, internacional da democracia representativa, que realmente estão aí, né? Há uma movimentação tão grande. Eu acho que as redes sociais têm muito a ver com isso, né?
que está realmente colocando em questão a própria democracia representativa. Zé Murilo, eu vejo, eu escuto essa campanha eleitoral, que é um espetáculo à parte, né? Que o Zé da Farmácia, o pipoqueiro, não sei o quê, e fora o Tiririca, que fala, tá de saco cheio da política, vote em Tiririca. Você não consegue mais saber quem é de direita, quem é de esquerda, todo mundo está no centro, todo mundo fala em segurança, emprego, aposentadoria, que a gente sabe que só existe na Suécia, né? Mas, enfim, o que vai sobrar disso tudo? O que vai sobrar da esquerda? Onde é que os partidos estão? Eu não consigo distinguir direito. Aliás, eu queria que o senhor falasse sobre esse conceito de direita e esquerda, se ele é aplicável ao Brasil, ou se ele ainda sobrevive, foi criado tantos anos depois da Revolução Francesa, né, quando surgiu. O que eu acho que uma formulação, né, razoável seria a do Bobbio, né, quer dizer, que diz que, né, hoje em dia, né, ele acha que realmente os conceitos estão muito esvaziados, mas para dar um certo sentido, né, a esquerda seria, em princípio, quem desse mais atenção ao social, digamos, à igualdade. Isso. Né, e quem fosse de direita daria mais atenção, digamos, à liberdade, ao lado da liberdade. E aí, né, para promover o social, frequentemente, muitos governos infringem a liberdade, né, e vice-versa, que em liberdade, às vezes, não dá atenção adequada ao social. Poderia ser, mas entre nós, não só a direita como a esquerda, se formos fazer análise mesmo de que são das características delas, são, né, eu acho que nossa esquerda é também clientelística, fisiológica, né? Tem uma série de envolvimentos aí numa tradição que é estatista, né? Isso aí nós herdamos do Marquês de Pombal. Então, essa adoração do Estado, essa dependência do Estado, que afeta muito essas próprias, tanto a esquerda como a própria direita no Brasil, que também quer viver também do Estado. Professor, em 89, nós lembramos agora há pouco, né, acho que a frase é tua mesmo, o povo bestializado apenas assistiu à proclamação da República. Tua frase, né? O jornalista e historiador Laurentino Gomes, que lançou 1889, há pouco tempo, o livro mais recente dele, afirmou que a verdadeira proclamação da República se deu na campanha das diretas já em 1984, quando, segundo ele, pela primeira vez o povo foi protagonista da sua história. Foi isso mesmo? Quer dizer, a proclamação se deu em 84, com o povo participando? Não, proclamação eu não diria, mas certamente foi um movimento marcante nessa direção. Como eu mencionei, quer dizer, em 31, aquela assembleia ali, que eu acho que a diretas foi em dimensão maior, em dimensão nacional, uma intervenção direta do povo, aí não democracia representativa, mas direta, né, do povo, tentando forçar, talvez chamar a proclamação, que ela está sendo, na realidade, aos poucos, eu acho que talvez não vai haver um episódio de proclamação, né? Vão haver passos e passos lentos, em que vai lentamente, isso é a posição otimista, né, que vai lentamente se constituindo realmente um regime republicano e democrático. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco da entrevista com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. José Murilo, vou passar uma pergunta da produção, que a formula em nome dos muitos jovens interessados nesse negócio. Como é que vai ser utilizado pelos historiadores aí do futuro o conteúdo das redes sociais, internet, Isso é um pesadelo para nós, né, historiadores. Inclusive, por exemplo, uma das fontes, né, nós vimos que, né, o Lira Neto, a correspondência da Alzira com Getúlio. Isso não vai existir mais, porque está tudo no e-mail, né? Que esses e-mails vão ser guardados, onde desaparece. Quer dizer, uma fonte... ninguém escreve cartas. Ninguém não acaba, a correspondência não é mais, a correspondência é por escrito. Então, uma fonte
fundamental para o historiador, vai desaparecer, vai desaparecer. E a gente vai buscar em grandes bancos, em nuvens, aí onde vai estar essa... Não, mas porque as pessoas não estão guardando isso em nuvens ou bancos de dados. Então, isso vai ser um problema sério para os historiadores do futuro e vão ter que inventar, né, maneiras de fontes novas, que inclusive com um problema sério. Eu tinha lá um especialista, eu dirijo o arquivo da academia, fomos discutir o problema da conservação da documentação. Eu era um engenheiro especialista, né, reitor da Universidade de Coimbra. Ele falou, olha, você quer saber de uma coisa? A base, o suporte ainda mais confiável para manter documentação é o papel. Porque essa base digital, elas envelhece rapidamente. Então, você tem que substituir frequentemente toda essa base, etc. O que é outro problema sério, né? Daqui a 100 anos você vai nem conseguir ler mais um CD, um DVD, não vai nem ter máquina, já não há mais para certos disquetes, por exemplo. Né? Vamos fazer então uma rodada final rápida, né? Ricardo Couto. Professor, o que aconteceu com os veículos da nossa velha mídia, historicamente fazedores e derrubadores de presidentes? Nas últimas 3 eleições presidenciais, a mídia ficou de um lado e a maioria do eleitorado do outro. O que aconteceu? A mídia perdeu relevância? E eu queria também que você explicasse qual a diferença entre opinião pública e opinião publicada. Bom, segundo é mais simples, opinião pública é opinião informada. Opinião popular é uma opinião menos informada, isso é, de pessoas que com baixo nível de educacional e baixo nível de renda também, porque a renda é que permite que as pessoas... Então, é uma opinião crítica e uma opinião não crítica, digamos assim. Ambas racionais, ambas racionais. A mídia hoje, eu acho eu acho que nesta crise de representatividade que nós estamos, da democracia representativa, eu creio que está se criando, né, um certo esboço de uma nova democracia direta, que é um pouco da ágora grega, né, que você decidia as coisas na praça pública. Está se criando uma praça pública agora nas redes sociais, mas que a gente não sabe, né, em que direção isso pode ir. Mas certamente, né, isso está passando por cima da mídia escrita, né? Certamente. Eu acho que não há dúvida que a mídia escrita, eu acho que está perdendo realmente influência, né? Muito. O livro do Getúlio, a mídia escrita tinha uma importância absolutamente central. Eu acho que estamos num mundo novo aí que está surgindo, que não sei bem onde vai levar, mas precisamos ficar atentos a isso. Aliás, antes de passar para a Norma, no livro do Samuel Weiner, Ricardo, ele justifica, na conversa que resultou na criação da Última Hora, ele faz a seguinte observação: a imprensa não elege pessoas, atrapalha o governo. E o exemplo é o próprio Getúlio, que acabou eleito contra... A vontade da mídia. A vontade exatamente. Norma. Bom, nos anos 60 estava muito popular no Centro Popular de Cultura aquela música do Carlinhos Lira, Canção do Subdesenvolvido. Você deve lembrar. Subdesenvolvido. Bom, cantou hoje... muito Eu isso aí, tinha né? até aquele disquinho até pouco tempo. Eu tinha até o... Você tem um disquinho, eu também. Bom, o brasileiro não acredita em política, o Congresso perdeu o respeito, república e democracia estão em tensão, como está escrito aqui. Será que na base disso tudo não está esse nosso complexo de vira-lata e que, de repente, alterna com um complexo de superioridade? Eu não sei. Nós somos um pouco ciclotímicos, né, em relação a isso. Mas não é que o brasileiro não ligue para a política. Eu acho que não liga para a política institucional, política representativa. Eu acho que as pessoas brigam por política, inclusive no interior, né, as pessoas brigam, matam por causa de política. Então, o fenômeno do poder não é algo que as pessoas estejam alheias a isso, de maneira alguma, né? No Rio de Janeiro, o tráfico, essas milícias lá estão profundamente envolvidas na política lá dentro. Então, realmente digamos, essa engenharia, né, de você transformar, né, os interesses das pessoas, os desejos, dentro de um sistema em que elas se sintam representadas. Essa engenharia que ainda não está funcionando
como aparentemente na Espanha. Mas, enfim, não é bem que a gente a pessoa não querem, são os políticos e certas instituições que não têm prestígio, mas não a briga política em si, né? Eu acho que por aí talvez haja um caminho, eventualmente, para se buscar maneiras distintas de incorporar essas demandas que no ano passado apareceram e que, em parte, entraram nas estatísticas da Marina, né? Quer dizer, o número de votos nulos, da intenção de voto nulo e de voto em branco, caiu muito quando a Marina entrou. Quer dizer, essa resistência à política, no caso dela, muitas pessoas falaram, aqui não, aqui tem algo novo, de fato, né? E vamos, certo ou errado, mas viram isso na Marina. Então, né, não é algo sem saída. Né? Professor, eu queria falar um pouco da Constituição de 88, que o senhor no livro classifica como Constituição Cidadã, justamente porque ela resgata os direitos sociais que, ao longo do regime ditatorial, ficaram, obviamente, em segundo plano. E muitos veem nessa característica dessa Constituição atual o seu principal defeito, que é porque onera o Estado, enfim, tem muitas coisas irrealizáveis. E, por outro lado, quem defende a Constituição feita desta maneira vê nisso a sua principal virtude, porque isso seria definidor da democracia em si. É isso que define democracia. O que o senhor acha disso? O senhor acha que direitos sociais estariam, num país como o Brasil, pobre como o Brasil, seria o fundamental, em primeiro lugar, atender às questões sociais, depois os direitos políticos, etc.? O nome de Constituição Cidadã foi o próprio Ulisses que deu a Constituição, né? Foi chamada na época Constituição Cidadã. Ela tinha realmente O social entrou nas Constituições brasileiras a partir da Constituição de 34. Ele já estava presente um pouco, depois 46 um pouco. Essa aqui expandiu muito a parte social da Constituição. Agora, isso aqui é o que eu chamei de democratização, isto é, a inclusão social. Eu acho que... E o importante aí é que ela foi feita num regime democrático politicamente, não social, mas também politicamente democrático, que eu chamo talvez de república. Então, essa foi a característica, eu acho, dessa Constituição. E eu não me preocupo muito, certas coisas são absolutamente inaplicáveis. Mas havia um sociólogo brasileiro chamado Guerreiro Ramos, que você deve conhecer, e que ele dizia que lei no Brasil não era muito mandatória, ela era um pouco pedagógica também, né? Que você coloca lá, para dizer, olha, não vai funcionar agora, mas... Vale o espírito. Né? Vai nessa direção. E com a criação da ADIM, que foi uma criação importante, né? Ação direta de inconstitucionalidade, essas coisas inaplicadas, ou inaplicáveis ou inaplicadas, estão começando a ser aplicadas com um ADIM. Você entra com um ADIM, quer dizer, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre certas coisas. Você fala, não, olha, você tem que levar em conta que isso está na Constituição. Se fosse aplicar tudo, ia ser uma revolução, né, no país. Mas eu digo, é um campo aberto, e nesse sentido não acho que seja negativo, né, que ela coloque isso. Lígia. Então, só falando, já estamos terminando, né? Mas lembrando aquela figura que você sabe que eu gosto muito, Luiz Gama, ele fez isso, né? Ao tempo dele, o abolicionista, de resgatar ele e seu grupo, uma lei que ficou lá inaplicada por mais de 40 anos. Então, como a gente está terminando, eu li recentemente um artigo de uma americana, e o título me remeteu a uma coisa que você escreveu lá na sua introdução do livro, daquela coletânea de artigos do José do Patrocínio sobre a campanha abolicionista. Né? O título desse artigo da americana era assim, o Brasil pós-racial de Marina. Eu sei que você conhece muito bem o contexto americano, e ela disse que, isso faz o quê? Alguns dias, não sei se 2 semanas, que ela estava procurando na mídia e via que ninguém abordava esse tema de gênero e raça agora que nós temos as 2 principais candidatas à presidência, são 2 mulheres, uma branca e uma negra. Né? E daí eu fiquei pensando naquela questão que você também já abordou, naquele período que você chama da maior revolução social, que é a abolição, enfim, um pouco antes da República, e o quanto a nossa República foi uma abolição, né? Foi um regime antinegro. Eu acho que aquelas incoerências que você diz, contradições que
manchar um pouco a honra e a reputação do José do Patrocínio, você disse que foram... Você escreveu que aquilo foi Lígia, um reflexo pergunta, da... Lígia. Estamos Então, a no pergunta, fim eu do queria programa. saber... que é um tema tão... Eu queria saber a sua reação ao fato de que, talvez de fora, a gente esteja sendo visto, ou possivelmente visto como um Lígia, a período sua pergunta pós-racial realmente é na nossa- complexa. Eu É tenho que ser complexa, pois é. muito breve. Foi difícil formular Eu a sempre me pergunta. lembro, falando da abolição, da frase do Nabucco que foi profética, né? Quer dizer, não acabamos com a escravidão, agora as consequências da escravidão vão ser necessários mais de 100 anos para acabar com essas consequências. Nós estamos vivendo isso ainda. O que é curioso realmente nessa campanha é que esse tema, que afeta uma parcela, metade da população brasileira, está tendo menos atenção do que, por exemplo, direitos gays, essa coisa, né, que afetam, tudo bem, tudo certo, mas afeta uma parcela muito, muito menor. E este aí está, né, em silêncio, está em silêncio. Eu também estava me fazendo essa pergunta também, né, e realmente não sei bem porquê. Gostaria de saber se o senhor está acompanhando a greve na USP e a sua opinião sobre o modelo de universidade pública no Brasil hoje. Mais uma hora? Não. Por favor. Não, eu realmente não estou acompanhando muito. Eu sei que a greve na USP, mas realmente não estou acompanhando. Não, eu acho que há muita coisa a se fazer em relação às universidades públicas, mas realmente eu não teria como entrar nisso aqui agora, sob pena de ser muito superficial e, né, de dizer coisas que, né, talvez pudessem ser mal interpretadas. Mas poderia resumir o que você acha do papel da universidade, né? Universidade pública, Como é que ela está hoje? principalmente. Universidade pública, sobretudo. Vai bem a universidade? Olha, há alguns problemas graves. O primeiro é que nós temos essa situação, né, que invertemos o modelo americano, que no modelo americano quem democratiza a universidade são as universidades públicas, né? As particulares dão a qualidade da universidade. Aqui foi tudo invertido, que as públicas é que tinham a qualidade e quem estava ampliando o acesso à universidade eram as particulares, que são pagas, quer dizer, são nessas maluquices que nós temos, né? Agora está havendo, né, o ProUni ampliou bastante o número de estudantes, né, nas universidades públicas, mas ainda acho que está muito complexa esta possibilidade de combinar realmente uma grande ampliação com a manutenção e o aumento da qualidade. Nossas universidades, a USP, durante certo tempo, esteve entre as 100 melhores do mundo, de acordo com alguns rankings. Perdeu até esta posição, principalmente entre as 100 do mundo. Nós tínhamos uma. A China já está com várias no topo da universidade. Quer dizer, nós somos de um atraso realmente vergonhoso em tudo, né? Claro que eu acho que é mais danoso ainda é o atraso na educação fundamental e média, porque é aí que está a origem da coisa, mas mesmo no que se refere às universidades. E há também uma burocracia muito grande nas universidades, há uma dificuldade em entrosar mais esta universidade, porque ela tem que se entrosar ao mesmo tempo com o que está na frente da pesquisa tecnológica e científica no mundo e, né, as nossas... Isso acho que há aí, né, muita coisa a fazer e muita precariedade em tudo isso. Zé Murilo, só está Em terminando uma segundos. perguntinha bem simples, que todo mundo me faz todo Sim dia, ou não? bem simples. Sim ou não? Né? Qual é a resposta? Eu não sei a resposta. O que vai acontecer nas eleições dia 5 de outubro? As pessoas vão votar. Quem vai ganhar? Bom, quando os votos forem apurados, eu te respondo. Não, realmente... Porque todo mundo quer saber. Não, mas eu sou historiador, eu olho para o passado, realmente não olho, Infelizmente, não olho para frente. Não, realmente, brincadeira, mas eu acho ainda absolutamente imprevisível, seria irresponsável, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Lígia Fonseca Ferreira, da Norma Cury, da Silvia Colombo, do Marcos Guterman e do Ricardo Cotio, além do Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanha até agora e, em especial, ao José Murilo de Carvalho por essa aula brilhante de História do Brasil e pelas
observações também sempre inteligentes sobre o presente e até arriscou palpite sobre o futuro, né? Menos sobre eleições. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.